Fala galerinha, bem-vindos ao MetaCast mais uma vez. Hoje é mais um vídeo crítica, mas nesse eu acho que eu não vou ser cancelado. Não? Não, provavelmente não, porque eu vou falar de uma coisa que normalmente o pessoal não gosta. E o final vai ser meio impressionante, porque eu não tenho tanta crítica assim como o pessoal imagina. A gente vai falar hoje sobre a CVM, Comissão de Valores Mobiliários. Ou, para quem não conhece, o bicho papão de ativos financeiros. A entidade, a autarquia, a instituição governamental ou não, né? Que todo mundo tem medo. Que se você quer criar um produto financeiro, eles que são contra você, eles vão te ferrar. Nananana. Então vamos falar um pouquinho sobre eles. E principalmente a interação deles com o nosso mercado. O que tem acontecido? O que é de fato criticável no comportamento deles, na política deles, de maneira geral. E o que é louvável. Criar um produto financeiro hoje, é claro que a gente tem regulamentação tanto do governo de maneira geral, né, que cai nas mãos tanto do Bacen, né, Banco Central, quanto da CVM. Mas nesse caso eu quero falar sobre a CVM exclusivamente, porque a maior parte do que a gente fala aqui de tokenização tem a ver com eles, né? E principalmente a incapacidade do mercado de fazer oferta pública de token de securitização. O que é isso, Jorge? Quando você cria um token que promete um resultado. Não, se você comprar, você vai ganhar proporcionalmente tanto por cento a cada tanto tempo. Você não pode fazer isso, porque isso se caracterizaria como um token de securitização, porque você tem valor mobiliário lá dentro. A CVM, valor mobiliário, o que é valor mobiliário? Basicamente, é quando você cria um ativo que depende, né, seu lindo? Que depende do trabalho alheio, que ganha dinheiro em cima de outras operações que geram valor, né? Então, dessa maneira, tem vários ativos que meio que se classificam dentro disso, e por causa disso a CVM fala, a gente tem que regular esse mercado, a gente tem que tarifar esse mercado, a gente tem que criar certo imposto aqui e ali. Claro que não é a CVM que cria absolutamente nada, né? A CVM só pode fazer aquilo que ela foi contratada para fazer, que basicamente é aquilo que o mercado, que o governo, que a nossa Constituição já tem definido que você tem que pagar, fazer, tributar. Tá, mas por que isso é tão importante aqui no nosso caso? Porque a gente está falando sobre token de securitização, né? E todo mundo fala de criar ativos de token utility, token de utilidade ao invés de token de securitização, ou mascarar tokens security em tokens utility. Mas o que isso significa? Isso significa que a ideia é criar produtos para trazer ativos de renda fixa para o mercado, com características que façam com que ele possa ser considerado como um token de utilidade e não como um token de securitização. Ou um token security. Tá, mas qual que é a diferença? Existem algumas diferenças e algumas coisas que caracterizam de maneira muito óbvia. Como eu já falei, se você falar, compra esse token que você vai ganhar tanto por cento em tanto tempo, já é. É security. E token security, você só pode fazer oferta privada. Né? Você só poderia ter 70 detentores pela nossa lei, 70 detentores desse token. E a ideia da blockchain, a ideia da tokenização de ativos de renda fixa é justamente o oposto. É você oferecer para o máximo de pessoas possível, democratizar tanto o acesso quanto a recolha, a captura de capital, de dinheiro, de investimento. Idealmente, todo mundo que quisesse criar um token lastreado a um ativo de renda fixa deveria fazer um token utility, se é que isso é possível. Tem muitos casos onde não é possível. Aí agora que vem o negócio. Se você cria isso e você não tem um corpo de advogados que estão acostumados a lidar com a CVM, chances são que você vai criar um produto que mais hora menos hora vai gerar alguma tensão, vai ser caracterizado com valor imobiliário, e a CVM vai lá e vai te mandar um stop order. O que é um stop order? Basicamente vai falar, você não pode mais vender isso aqui, porque isso aqui é ilegal. Pode parar por aí. Que é a pior coisa que pode acontecer para um emissor de ativos como esse. E por que importa para você, que é o investidor final, que é a pessoa interessada nesse mercado? Porque justamente por causa disso, ou você não fica tão confiante em investir nesse tipo de ativo, porque a qualquer momento ele pode ser travado, pode não angariar mais fundos, e aí os projetos podem nem acontecer, porque não pegou dinheiro suficiente. Ou as empresas, com medo de levar stop order, nem fazem a emissão desses ativos dentro da blockchain ou do mercado tradicional, por X ou Y motivos. Então você não tem acesso.
Pô, Jorge, então, pelo que você falou até agora, a CVM é um malzinho, né? Porque ela quer ferrar tudo. Mais ou menos. Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque até então, era muito comum você comparar dois mercados que são equivalentes, que estão tentando fazer de uma maneira diferente, e a CVM vai lá e tenta te travar para falar, pô, tá muito parecido com isso aqui, portanto não. Veja, eu não vou chamar isso de transferência de renda, mas basicamente a gente está falando de um mesmo capital que poderia ser levado para uma empresa que está emitindo ou para outra empresa. Então, o mercado como um todo não necessariamente está ganhando, ele está ganhando em concorrência, mas não está ganhando de maneira geral. Não está pegando mais investimento externo, não está criando mais opções em termos de mercados novos para o consumidor final. Então, eu não sei nem por que eu pensaria que a CVM ia querer, por qualquer motivo que fosse, ajudar. Só que, no caso da blockchain, a possibilidade de colocar ativos de renda fixa que as pessoas nem conheciam pode ser investidores internos, nossos, nacionais ou internacionais. É muito interessante, porque a partir daí você vai ter novas formas de rendimento, novos lugares, opções para as pessoas investirem, novas receitas financeiras vindo, novos investimentos e, portanto, recolhimento de imposto advindo justamente dessa operação. Então, acredito eu, aos olhos da CVM, a existência deste mercado é boa. Claro que seria perfeito se ela fosse regulada para eles, né? Para que eles pudessem controlar melhor as operações, não ficasse tudo num limbo, cada vez que criasse alguma coisa não precisasse entender se é isso ou aquilo. Seria melhor. Mas o ponto é, se é algo que está trazendo novos investidores, mais capital para o Brasil, enfim, teoricamente a CVM deveria apoiar. E de fato, eu acredito que ela apoia. Tá? Eu acredito que ela está interessada em fazer com que isso aconteça. Eu acredito honestamente que a CVM está interessada sim em passar um marco regulatório que faça com que seja possível fazer venda de token security público, entre tantas outras coisas. E eu acredito sim que se houvessem bons tokens utility que seguissem as regras da CVM, né, por mais que não fosse regulada ou monitorada por tal, e seguissem as regras, a própria CVM poderia utilizar, e demais advogados constitucionais e políticos poderiam usar isso como jurisprudência, como exemplo para mostrar que é um mercado que vale a pena e que por isso faça sentido a gente regular como a CVM gostaria, como todos nós gostaríamos, para que fosse possível trazer esses ativos a mercado. Qual que é meu ponto aqui? E por que eu estar fazendo essa minha crítica? Porque pela primeira vez em muito tempo, e vocês sabem o quanto eu elogio, o quão cooperativo é a blockchain, o mercado, né? Quantas pessoas têm se ajudado. Pela primeira vez em muito tempo, eu vejo uma instituição, uma autarquia, que não está contra o mercado, ela está a favor do mercado. Mas ela não sabe muito bem o que fazer, assim como muitos de nós não sabemos ainda, porque o mercado é extremamente novo. É por isso que tem muitas coisas que estão levando stop order. Que não é por maldade da CVM, e sim porque, se for feito de maneira descarada e sem regra nenhuma, a chance de você sofrer algum tipo de fraude, de acontecer algum tipo de crime, é muito grande. Então, por segurança, elas mandam stop order. Mas justamente porque da maneira como as coisas foram feitas, esses tokens foram produzidos, honestamente, estava pedindo para dar merda. É por isso que eu pessoalmente acredito que qualquer projeto que seja iniciado via token utility, que não tenha as características de um token security, deveria ser sim estudado junto com advogados, pessoas que entendem muito bem como a CVM pensa, para que isso seja viável. Porque uma vez sendo viável e comprovando o interesse do público de maneira geral, dos investidores externos, cada vez estaria mais próximo e mais fácil da gente passar uma regulamentação, da gente passar leis que façam possível que a CVM de fato monitore o mercado da maneira certa, sem prejudicar ninguém, sem necessariamente adicionar burocracia de nenhum dos lados. Ou pelo menos essa é a minha opinião. Então, e é difícil de eu apoiar algum tipo de instituição, autarquia ou governo e tal, mas nesse caso, apesar de eu criticar como o mercado está hoje, eu não vejo má intenção em nenhum dos lados. Eu vejo uma tentativa de proteção de vários entes diferentes para que os investidores não se prejudiquem, para que não haja fraude, para que não haja golpe financeiro, né, claro. Então eu não vejo a CVM como o malzinho da situação nesse momento. Muito pelo contrário. Das poucas pessoas que eu conheço da CVM, eu vejo a intenção de ajudar.
mas tentar fazer isso da melhor maneira possível. Hoje, dentro das regras que já existem, né? E mais para frente, usar isso como base para aprovar novas regras para que isso seja possível no nosso mercado, para a gente poder atrair mais capital e ter mais opção de investimento para todo mundo. Beleza? Ok por enquanto? É isso, gente. Grande abraço. Não esquece de seguir, ativar o sininho, compartilhar, marcar os amigos, comentar se você concorda ou discorda. Quem sabe a gente não faz parte 2 do vídeo. Beleza? Abraço.